sentir o drama. Eu estava andando hoje, nós tivemos um evento hoje aqui na cidade, aí eu estou vendo todo mundo reclamar. Mas está frio. Então, gente, vamos se preparar, hein? E outra coisa, são essas gripes que começam o quê? Vocês, levita, pelo amor de Deus, não deixa a garganta de vocês serem o quê? Toma muita vitamina C, água, que é para estar. Vocês são a voz do culto. Se começar as gargantas ficar presas, daqui a pouco nós não vamos ter mais luz levita, tá certo? Mas que bênção. Amados, estamos felizes por estarmos hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37, o versículo de número 12. Está dando muita microfone. Gênesis 37, o versículo 12. E ele diz assim, Gênesis 37, o versículo de número 12 em diante, ele diz assim, já está aqui, esse pessoal é craque, benção, louvado seja Deus. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. E disse, pois, de Israel a José, não apacentava os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. E ele disse-lhe, ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho. Traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que ele andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvis dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes de chegar a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lhe numa dessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubens, livrou das suas mãos, e disse, não lhes tiraremos a vida. Também lhe disse Rubem, não derramareis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isso disse para livrá-lo das mãos dele, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica que de várias cores que trazia, e tomando-o, lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-lo ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendemo-lo, e esse israelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, e passando, pois, os mercadores, medianita, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelita, os quais levaram José do Egito. Amém. Curve a tua cabeça, por favor. Deus, fala conosco, Senhor. Precisamos da tua direção. Amado Senhor, nós estamos vivendo dias
onde as famílias estão divididas, separadas, feridas, magoadas, Senhor. Senhor, e muitas vezes a incompreensão, às vezes, Senhor, a falta de amor faz com que pessoas dentro da própria família deseje a morte do outro, deseje a derrota, Pai. Pai, mas nos ajuda para que as nossas famílias não tenham esse perfil, Pai, e que nós sejamos protegidos por Ti, para não permitir que esses absurdos façam parte da nossa vida, Pai. Pai, nós Te amamos e Te colocamos em primeiro lugar em nossa vida. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu não sei se a gente já conseguiu o tema, né? Eu queria pregar hoje sobre a família perfeita é um mito. Mas você tem que tomar cuidado para você achar que a família do outro é perfeita. Vou lhe falar com toda certeza. Toda família tem problema. Umas têm mais problema do que outras. Mas até aquelas que têm problema simples têm o quê? Tem problema. E eu falei aqui, comecei a falar na semana passada, que uma das grandes dificuldades dentro da família, às vezes parte da criação. E na semana passada eu falei sobre o favoritismo que um pai coloca em detrimento do outro. E isso gera divisão, confusão. Nós estamos vendo uma família aqui levada por um favoritismo, porque José era o favorito de Jacó. Jacó foi o favorito de sua mãe, Rebeca. Esaú foi o favorito do seu pai, Isaac. Quer dizer, famílias que tiveram favoritismo gera confusão. E muitas vezes o favorecido, ele não tem culpa, porque ele não pediu o pai para fazer dele o quê? Mas, por outro lado, quem fica no favoritismo começa a sofrer pressão de quem foi rejeitado. Porque no momento em que você favorecer um, você vai ter que rejeitar outro. Verdade ou mentira? Não dá. Você pode até ter preferência, mas você não pode ter favoritismo. Eu não sei porque carga d'água, às vezes gosta mais de um, gosta mais de outro, mas não pode ter favoritismo. Você tem que tratar os seus filhos de igual o quê? De igual modo, para que não haja essa divisão. Só que essa família, ela estava já o quê? Já estava já entranhada. E quando a gente fala sobre José, a Bíblia fala que quando Jacó manda José ir aos seus irmãos, ele também sabia que era perigoso. Porque de Hebrom até Siquém eram 114 quilômetros aonde? No deserto. Então poderia acontecer alguma coisa no deserto. Mas mesmo assim ele mandou. Só que quando chega no lugar que era marcado, os irmãos de José não estavam lá. E aconteceu já um problema, porque Jacó, ele mandou José como um fiscal. Ele não mandou José para ir lá se encontrar com seus irmãos. Ele mandou José como um quê? Como alguém para fiscalizar. Aí note bem, era para ele estarem aonde? Em Siquém. Quando José chega em Siquém, eles não estão aonde?
Eles não estão em Siquém. Quando ele chega em Siquém, não tem ninguém lá. E José encontra um cidadão lá e pergunta: onde é que vocês viram meu irmão? E aquele homem disse: vi. Eu ouvi eles falando que iriam para onde? Para Dotã. Dotã ficava a 31 quilômetros do local que era para eles estarem. E aí José avança para Dotã. Então eu posso imaginar que os irmãos, sabendo que José era um fiscal, pensou o seguinte: pronto, esse miúdo chegou, é o favorito do papai, vai saber que nós estamos aonde? Em lugar errado, e aí vai dar um problema sério. Então, automaticamente, eles começaram a quê? A pensar o que fazer com quem? Com José. E aí vem o desejo de quê? De matá-lo. Aí você diz assim: mas apóstolo, dentro de uma família é possível isso? Não. Aqui está aqui. É uma história bíblica. Essa história não foi colocada aqui só para quê? Só para completar o livro. Ela foi colocada aqui para ser o quê? Para ser um despertamento para mim e para quem? Para você. Porque muitas vezes, se nós não atentarmos, muitas vezes nós podemos ser esses irmãos que estão o quê? Que estão sendo instrumento de quem? Do diabo, para odiar, para planejar, para desejar o mal. E sem que você perceba, essas emoções entram onde? Entra dentro do teu coração, e depois que entra dentro do teu coração, é difícil o quê? É difícil sair. A Bíblia fala, amado, que o diabo, ele veio para quê? Para matar, para roubar e para quê? Então você acha que ele não vai trabalhar nisso? Ele certamente vai tentar trabalhar para que a gente se destrua, para que a gente perca a essência de quem somos. É por isso que nós estamos vendo muitas famílias dilaceradas. Pai contra filho, filho contra quem? Nós tivemos lá no Brasil um caso de uma filha que ela trama com o namorado para matar quem? Matar o pai e a mãe. E olha só a situação. Pegaram os pais dormindo e lhes mutilaram. Não foi, é uma morte assim mesmo o quê? Com machado quebrando o quê? Os pais talvez nem viram o que aconteceu, mas por causa do quê? Por causa do dinheiro. E depois que aconteceu isso, ela chama a polícia e diz que a casa foi o quê? Foi assaltada, foi invadida e entraram e o quê? Agora, pensa bem, os pais achavam que tinha dentro de casa uma filha. Mas essa filha foi o quê? Foi o instrumento de morte. E esse não é o primeiro caso. Lá no Brasil também, outro caso. Uma mulher manda matar o marido por causa de quê? Do dinheiro. Como o marido tinha dinheiro, tramou o quê? Tramou uma morte. Amado, as pessoas são capazes de fazer coisas o quê? Que a gente só em pensar dá o quê? Dá tristeza, mas é o ser humano. Por isso, você tem que entender, a família perfeita é um mito.
Não vai com essa história de que família do outro é o quê? Não vai. Então eu queria falar nessa abordagem hoje, porque eu quero falar o segundo problema que acontece dentro da família. E eu falei aqui sobre o favoritismo. Agora, qual é o outro problema que acontece dentro da família? É a comparação. Amado, a comparação é uma coisa o quê? Perigosa. E que muitos de nós estamos entrando por aí. Mesmo sendo cristão, queremos fazer o quê? Comparação. Amado, a primeira coisa que eu quero falar é o palco do outro não é igual aos nossos bastidores. Ou seja, quem vê o que está na vitrine não sabe o que acontece por trás do quê? Dos bastidores. Muitas vezes, por exemplo, hoje o que nós vemos aí é que as redes sociais, ela virou o país das maravilhas. Sorrisos, jantares, viagens dos sonhos, momentos maravilhosos. E a gente começa a querer o quê? A olhar que aquela família parece perfeita. Puxa vida. É o marido querendo comparar com a sua esposa, dizendo, puxa vida. A família do fulano todo ano viaja. A gente nunca o quê? A gente nunca viaja. Amado, cuidado, sabe por quê? O que vivemos nos nossos bastidores não é aquilo que a gente está mostrando lá. Você já viu uma mulher quando ela vai tirar foto? Duvido que ela aceita tirar uma foto assim de surpresa. Toda vez que ela vai saber que ela vai tirar foto, ela já começa. Já vai pro banheiro, ela não quer ser pega de quê? Ela quer sempre tirar foto. Se tem barriga, parece que a barriga some. Faz aquela sucção para que ninguém o quê? Para que ninguém veja o excesso da barriga. A minha esposa costuma dizer, como é que é, Zana? O sutiã, né? Se você vê a bicha ensinando, que ela fala que o sutiã foi uma invenção maravilhosa para as mulheres. Porque consegue botar tudo no lugar. Você vê lá a senhora toda o quê? Empinadinha, quando tira o sutiã, tudo caído. Mas o seu tião, ainda tem o seu tião aí agora de estrutura, até de armação, que dá mais o quê? Então você, moço, cuidado, né? Porque o dia da núpcia você pode cair do cavalo. Você casou com um manequim e vai levar para casa. Porque você só viu a pessoa toda o quê? Projetada, quando começa a tirar as coisas e as cintas. Aquelas cintas maravilhosas. Você não sabe quanto essas mulheres sofrem para se apertar. Ela está aqui rindo, mas está quase morrendo, Jesus. Doida para acabar o culto, para ir para casa, já para deixar tudo o quê? Então você tem que tomar cuidado, que os bastidores tem louça para lavar, tem roupa para lavar, tem brigas, tem confusão. É o marido que não atende, é a mulher que faz confusão.
Aqui na frente dos outros, oi amor. Quando chega lá dentro, seu traste. Onde é que eu estava com a cabeça? Estou cansada desse casamento. Não aguento mais. E as pessoas querem se comparar. Você já viu que tem um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa? Então você tem que tomar cuidado. Sabe por quê, amado? A Bíblia fala lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 7. Essa foi a palavra que o Senhor falou para Samuel, quando Samuel foi separar o novo rei de Israel. A Bíblia fala que Samuel entrou na casa de Jessé para fazer um banquete. E quando ele viu Eliabe, que era o filho mais o quê? Mais velho, ele falou assim: eis aí o quê? Eis aí o rei. Ele pensou: não, o negócio aqui já está o quê? Já está escolhido. Já não precisa, se tivesse os outros ou não, o rei já estava onde? Já estava lá. Mas olha o que Deus fala para ele. O Senhor fala para ele assim: o Senhor não vê como o homem, porque o homem vê o quê? A aparência. Mas o Senhor vê o quê? Não, é 7, Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua o quê? Grandeza de estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como ver o quê? Pois o homem vê o que está diante dos... Porém o Senhor vê o que está dentro do coração. Tem um ditado que diz que quem vê cara não vê o quê? Você tem que tomar cuidado para você não comprar aquilo que não é lógico e nem real. Ninguém gosta de contar os seus o quê? Os seus problemas. Todos nós gostamos de contar o quê? Vitórias. Verdade ou mentira? Quando é nossas derrotas, a gente fica bem o quê? E as pessoas começam a querer se comparar. Olha o marido da outra. Olha o que ele faz. Amado, você está vendo o que é o quê? O que é aparência. O marido morreu. 40 anos de casado. 40 anos de quê? Diga assim, 40 anos de... Quantos anos? Quantos anos? 40 anos de casado. 4 décadas. Quando o marido morreu, todo mundo ficou preocupado com aquela irmã. E disse: poxa vida, essa irmã passou 40 anos casada. Agora o marido morreu, como é que vai ser a vida dela? Quando foram perguntar: irmã, como é que vai ser a sua vida? Ela disse: vai ser maravilhosa. Por quê? Porque o meu marido era uma praga. Mas ela disse: mas eu fiquei até que a morte nos o quê? Cumpri o meu o quê? Agora, gente, 40 anos, você vivendo uma vida de quê? Agora, quem olha a pessoa diz assim: quantos anos você tem de casado? 38. Ai, meu Deus. Eu quero aquele marido para mim que está com essa mulher há 38 anos. Vai para você ver. Não vai nessa, gente. Quem vê cara não vê o quê? Você precisa entender
que Deus tem. Não existe um casamento perfeito. Todos os casamentos têm as suas o quê? Os seus desafios, os seus constrangimentos. É lógico, ninguém vai estar aqui falando quais são os seus constrangimentos, verdade ou mentira? A nossa luta a gente vence lá dentro. Mas uma coisa é certa. Não fica achando que o casamento do outro é o quê? É aquilo. A segunda coisa é a história real é completamente contrária da história falada e contada. Viu? Existe uma vida que a gente apresenta e existe uma vida que a gente o quê? Que a gente vive. Lembra que nós aprendemos lá quem foi pro encontro de casais? Quem não foi para você? Quem foi pro encontro de casal viu que existe uma fase do casamento que o perdão é rápido. O cara erra, a mulher erra, o perdão é o quê? Porque é a fase da ilusão, a fase da paixonite. Quem aqui é casado sabe disso. É aquela fase da paixão, meu Deus, você enfrenta um leão, se for necessário pela tua dama. É aquela fase onde você não vê limite. Até o chulé do camarada lhe parece cheiroso. A tua mente fica tão cheia de dopamina quando tu chega perto desse homem, que você não consegue ver nem o defeito dele. O cara tem um olho torto, uma cabeça torta, tem um mau hálito, mas você está dizendo, é lindo, 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 Senhor, lindo. Oh, é o teu cérebro cheio de quê? De dopamina, que é a substância do bem-estar. Quando esse rapaz chega perto dessa moça, você enfrenta tudo. Só que essa fase passa, gente. Começa a entrar em fase de mais o quê? A fase da realidade. A fase da realidade é quando você acorda de noite e a tua dama está sem maquiagem, sem postiço, com aqueles cabelos naturais que só Deus sabe, que você nunca imaginou que tinha, mas é teu mesmo, não vai fazer outra coisa, não vai dar para esconder sempre. É quando aquele camarada deitar na cama, que ele começar a roncar, que você não conseguir mais o quê? Dormir, você vai dizer, meu Deus, Senhor, cura, faz até jejum pelo marido para ele parar de quê? E quando ele ronca, é ronco mesmo de quê? De estrondocer a cama. Eu não ronco. Aliás, eu nunca vi roncar. Gente, me desculpa. Nos meus 35 anos, aliás, nos meus 35 anos, que eu vou fazer 36, posso abrir o confessionário aqui? Eu só me vi roncar uma vez. Uma vez só. Então eu estou no lucro. Porque foi uma vez que eu estava roncando, eu acho que tão natural que eu acordei roncando. Eu digo, Jesus, sou eu mesmo. Naquele dia eu até orei pela minha esposa, eu digo, essa mulher é santa, Jesus. Isso é santa, consegue o quê? Consegue aguentar?
Eu me acordei e me assustei com o meu o quê? Eu falei, coitada da Sandra. Olhei assim e falei, Senhor, tem misericórdia da minha esposa. Dá ela o quê? Dá ela muita força para aguentar o quê? Mas você antes de casar, você não dormia com ele, não sabia que ele... Às vezes até via, que o cara quando deita, quem ronca, deita no sofá, no sofá mesmo tá sentado, tá... Aí a tua mãe fala assim, minha filha, esse teu noivo ronca. Ah, mãe, é até fraquinho, olha só que lindo. Parece até uma sinfonia. Sabe por quê? Porque você vai passar 10 minutos, vai acordar o camarada, mas quando você deita uma noite inteira, que não para. 1 da manhã, 2, 3. E você tem que se adaptar. Cuidado com a comparação. Não comece a comparar, amado. Cada família é um ecossistema completamente diferente do outro. O que funciona para uma família, não pense que vai funcionar para quem? Para outra. Sabe, muitas vezes eu tenho... você tem que entender o seguinte, que toda família tem temperamentos, condições, práticas, hábitos, totalmente o quê? E cada uma vai ter que encarar os seus próprios o quê? Os seus próprios desafios. Verdade ou mentira? E eu vou falar para você, você tem que entender que quando Deus te coloca dentro de uma família, Ele vai te dar condições para vencer dentro da sua própria família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus, quando Ele te coloca ali dentro, Ele está dizendo o seguinte: eu vou te fazer vencer aí dentro. Não comece a comparar. Olha o que diz o texto bíblico aqui em Gálatas. Gálatas capítulo de número 6. Diz assim, cada um, Gálatas 6, o versículo 4 e 5. Gálatas 6, 4 e 5. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar. Olha só que lindo. Coloca lá. Porque se alguém cuida... Gálatas, não, 4. O 4 e o 5. Vê o 5, ó, ao 4. Mas prove cada um a sua própria obra. Gálatas 6. Deixa eu ver aqui. Bota o 5, bota o 5. Porque cada qual levará a sua própria o quê? Bota o 6 para ver. E o que é instruído na palavra, reparta todos os bens. Não sei, aqui essa tradução está... A minha tradução está dizendo o seguinte: cada um examine os seus próprios atos. Examinar o quê? Os seus próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com o quê? Com ninguém. Amado, não compare o seu casamento com o quê? Com os outros. Pois cada um deve carregar a sua própria o quê? Diga assim: as minhas batalhas serão minhas batalhas. Não queira carregar a batalha do outro. Eu já contei aqui que um irmão estava reclamando muito do pastor, que a cruz dele estava muito grande, pesada. Ele disse: não, pastor, não aguento. Está demais. Então o pastor falou assim: irmão, cada um coloca aqui o seu problema e vamos pedir o irmão aqui para ele trocar o problema com alguém. Ele pega um papel e o problema dele passa para essa pessoa, e o problema dessa pessoa passa para quem? Aí, papá, ele todo feliz, pegou um papel. Senhor, me cura do câncer.
Falou, pastor, posso trocar? Troca. Pegou um outro papel. Senhor, me liberta das drogas. Eu sou viciado. Disse, pastor, quero ficar com o meu próprio quê? Amado, Deus te dá força para vencer o teu problema. O teu problema, você vai ter força para vencê-lo. O teu problema, você terá capacidade para superá-lo. Não pense que o problema do outro é para você. Porque o problema do outro, quem tem capacidade para levar é quem? É ele. É por isso que aqui o texto está dizendo, cada um leve as suas próprias o quê? Suas próprias cargas. Cada um deve levar a sua própria o quê? Deus te constituiu. A Bíblia fala, aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si, tome a sua o quê? E faz o quê? Para você seguir a Jesus, você não pode seguir a Jesus com a cruz do teu pai, com a cruz da tua mãe, com a cruz do teu irmão, com a cruz do teu amigo. Você só pode seguir a Jesus levando a sua própria cruz. Aleluia! Porque a tua própria cruz, o Senhor te dará força, coragem e ânimo para vencer. Porque Deus não nos chamou para sermos derrotado. Deus não nos chamou para ser perdedores, mas a Bíblia fala que o Senhor nos disse que nós seríamos, mais que vencedores pelo aquele que nos amou. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Pode aplaudir, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa. Aleluia! Não comece a achar que a carga do outro dá para me levar. A gente se ilude. Amada, a comparação, ela rouba a gratidão. Sabe por quê? Quando você foca no que a família do vizinho ou do outro, mais paciente, mais dinheiro, mais diálogo. Ai, mas aquela família tem mais compreensão. Ai, mas aquela família... Você deixa de valorizar o que a sua família é o quê? Amado, deixa eu falar para você. Cuidado para você não se comparar. Nós temos uma mania muito feia de se comparar com as famílias que têm dinheiro. Porque muitas vezes a gente acha que o dinheiro resolve os nossos o quê? Cuidado, amado, porque o dinheiro, às vezes ele faz mais mal do que bem. Se eu perguntar aqui nessa noite, ou então pelas mídias sociais, quem quer ficar rico e milionário, quase todos nós vamos levantar a mão. E é natural. Também você não pode querer, a pobreza não é virtude. Também não pode achar que ser pobre é o quê? Ai, sou pobre, mas sou feliz. Não, você pode ser rico também o quê? Feliz. Mas você tem que pedir a riqueza a Deus com uma condição. Senhor, que eu não saia do teu caminho e não do teu temor. Porque a riqueza ensoberbece as pessoas. Verdade ou mentira? As pessoas, quando começam a ter dinheiro, eles começam a achar que são melhores do que o quê? Que as outras. Começa a achar que não precisa vir para onde?
Toda semana ir para a igreja? Está amarrado. Meu tempo é dinheiro. Enquanto eu estou na igreja, eu estou perdendo X mil. Então, muitas pessoas estão achando que o dinheiro é a solução. Tem pessoas que falam assim: quando eu tiver dinheiro, tudo vai mudar. Amado, pode tirar isso da tua cabeça. O dinheiro, amado, ele só é bom quando ele vem debaixo de uma submissão divina. A Bíblia fala que tem 2 senhores. E você não pode servir a 2 o quê? Ou você vai servir a Deus ou vai servir as riquezas. A riqueza é um senhor. E a riqueza é um senhor o quê? É um senhor terrível. Quantas pessoas perderam a salvação por causa do quê? Por causa do dinheiro. Quando a gente vê esses grandes players, Elvis, Tina Turner, Marilyn Monroe, tantos homens e mulheres que abandonaram a fé por causa do quê? Do dinheiro. E aí eu digo para você, o dinheiro chegou. E agora? Uma grande parte deles morreram de quê? De overdose. Sozinhos. Abandonados. Os caixas financeiros, tudo o quê? Cheio. Mas a alma vazia. O que eu quero falar para vocês é que o dinheiro, ele tem que, se ele tiver que vir, ele tem que vir debaixo de uma submissão. E a submissão do dinheiro tem que ser Deus. Quando o dinheiro vir na tua vida, na tua família, a Bíblia fala lá no livro de Mateus 6,33. Buscai o dinheiro em... Não é assim? Vocês estão preparados, hein? Estão atentos, bispo. Essa igreja aqui não é... A Bíblia diz, buscai o Senhor em primeiro lugar, gente. Amado, se tem dinheiro, é depois. Se tem posição, é depois. Se tem alto salário, é depois. Mas primeiro, meu Senhor, primeiro, meu Deus, aleluias. Eu não vou abrir mão do meu Senhor por causa das posições, por causa da minha capacidade intelectual. Amado, se você tiver que ser desenvolvido, desenvolva sim, mas saiba de uma coisa, jamais abra mão daquele que te salvou, porque o dinheiro pode te dar carro, o dinheiro pode te dar posição, o dinheiro pode te dar uma vida confortável, mas o dinheiro não pode te dar a salvação, e a salvação da tua alma é mais valiosa do que o ouro e a prata e todas as coisas que tem nesse mundo. A salvação, ela é da parte de Deus para você. Quem tem palma, dá palma. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Então, quando a gente começa a comparar, a gente começa a ser ingrato com aquilo que temos. A maioria das pessoas sofre mais pelaquilo que não tem do que pelaquilo que tem. Porque muitos de nós somos milionários e não sabemos. Você sabia disso? Qualquer um de vocês aqui é milionário. Quanto é que você tem na conta? Não tem nada. E se você quiser ter na tua conta $1 milhão, eu te dou a solução agora. Você vai sair daqui e daqui a algumas horas esse dinheiro vai estar na tua conta. Você quer? Eu vou te ensinar. É só colocar os teus olhos à venda.
Coloca na internet, quero $1 milhão pelos meus olhos. Duvido se não vai aparecer alguém dizendo eu compro. Vai até ter leilão. 3 pessoas disseram eu compro. Eu dou $1 milhão, não, eu te dou 2. Mas depois fica o quê? Um homem ofereceu $100 milhões para quem vendesse o seu coração. Aí o cara fala assim, vou ficar com o quê? Eu disse, eu não sei, eu te estou dando 100 milhões, você me dá teu coração e acabou. Você morra. Pega o teu 100 milhões e dá para quem? Dá para tua família. Gente, você é milionário. Quanto é que vale os teus braços? Quanto é que você acha que vale os teus braços? Faz assim. Levanta. Pega na tua Bíblia aí. Quanto é que vale essa tua mão? Tem preço, tem gente que compra. Quanto é que vale o teu pé? Talvez 1 milhão? 2 milhões? Mas se você falar 1 milhão, vai aparecer alguém para quê? Então bata no pé e diga assim, eu sou milionário. Eu só tenho que aprender que a minha vida não pode ficar preso às condições. Mas a minha vida tem que depender do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Glorifica Ele, glorifica. Glorifica. Oh Espírito Santo. Quando você pega a sua vida e começa a comparar com a do outro, você vai criar ressentimento. Olha o que eu vou ensinar mulheres e homens. Nunca compare o seu marido com o marido de quem? Porque se o outro marido fosse para ser seu, era ele. Não era o seu. Nunca se compare a tua esposa com outra o quê? Porque é sua. Amém? Porque quando você faz isso, você afasta as pessoas. Porque as pessoas começam a se sentir rejeitadas. Quer dizer que a pessoa prefere o marido da outra do que eu como marido dela. Que a pessoa prefere a esposa do outro do que a esposa dele. Amado, lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, bota aí, irmão. 1 Tessalonicenses 5, 18. A Bíblia diz assim, em tudo dai o quê? Porque esta é em Cristo Jesus para convosco. Se você tem a vida que você tem, dá graça. Não fica reclamando. Não fica achando que a tua vida não é digna. O que você pode fazer é pedir a Deus para quê? Para melhorar. Mas não fica achando que a vida do outro é o quê? É melhor que a sua, tá? O quarto ponto que eu quero falar é, a família perfeita é o quê? É um mito. Gente, me desculpa. Por trás de todas as portas fechadas existe o quê? Existem problemas. A família que parece super unida pode ter dificuldades financeiras gigantes, pode ou não pode? Os pais que nunca tiveram problemas podem ter o quê? Podem enfrentar barreiras, podem enfrentar momentos difíceis. Irmãos que sempre se amaram podem agora o quê? Viverem confusões, conflito, olha aí. Olha a família de José. Os irmãos planearam a morte de José, planearam ou não planearam? E o plano já foi arquitetado, vamos pegar a túnica dele e vamos botar num animal, matar um animal e misturar no sangue.
Se naquela época tivesse o teste de sangue, Jacó dizia, não, esse aqui não é de José, não. Vamos testar esse sangue aqui. Esse sangue não é o de José. O de José é A positivo. Esse aqui, nem sei o que é, de animal. Mas não tinha. Amado, a família perfeita, só na televisão, só nas mídias sociais. Todos nós temos dificuldades. Só que a dificuldade de um não é a dificuldade de quem? Por isso, fica calmo. E espera em Deus. Porque Deus tem o melhor para você. A tua família não pode ser uma família de comparação. Não fica comparando a tua família com a família de ninguém. Amado, quem vê o pastor Mac Anderson é um dos maiores preletores de família. Pensa que ele nunca teve problema de quê? Família. E quando ele conta o testemunho dele, ele diz que passou 2 anos pedindo a Deus para não perder a família. E a mulher dele dizia, já não quero mais, já não quero mais, já não quero mais. E ele insistindo. Só depois de 2 anos que Deus o quê? Deus quebrou aquele problema. E hoje são pessoas o quê? É um grande ensinador de quê? O que eu quero dizer para vocês é, nós temos é que ter resiliência. Nós temos é que ter perseverança. Não desista do teu marido. Não desista da tua esposa por causa de problemas. Deixa eu falar para você, todo problema passa. Mas esse homem é especial. Essa mulher é o quê? É especial. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu, achando que você vai achar em outro lugar, outro melhor. Porque primeiro, se for uma separação por opção, já começa mal. Você tem armas. Quais são as armas que você tem? Oração, jejum. Você tem que pedir a Deus sabedoria. Enquanto o Senhor não faz a obra, mantém-se de quê? Na presença. Mantém-se na presença de Deus, porque Deus tem o melhor para mim e para quem? Para você. A nossa família não pode ser famílias levada ao Deus dará. Não estou bem, quero separar. Não está legal, quero separar. Não. A gente precisa vencer esse estigma de querer separar por causa do quê? Problema, amado, você sempre terá. Amado, toda a família passa por situações não boas. Toda a família enfrenta adversidades, tempestades. Olha o que a Bíblia fala. Ao homem que ouve as minhas palavras e quê? E as pratica. Vou assemelhá-lo ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Olha, Mateus 7:24, sei lá. Construiu a casa sobre a rocha. Veio o quê? Veio a chuva. Veio os rios.
Ataque de cima, ataque de quê? E depois veio o quê? Mas aquela casa não o quê? Sabe o que eu quero falar para você? Se você ouvir a palavra e obedecer, diga assim: a minha casa não vai cair. Pode aplaudir ao Senhor. A sua casa não vai cair. Mas agora, se você é alguém que ouve a palavra e não o quê? Você vem para a igreja, ouve uma mensagem como essa, e você começa a dizer: o apóstolo fala isso porque ele não está vivendo o meu problema. Não, eu não estou falando do problema, eu estou falando da palavra. Porque ele disse ao homem que ouve as minhas palavras e não pratica, eu vou assemelhá-lo a ele, um homem insensato, que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre areia. Veio a chuva, veio os rios, veio o vento com ímpeto, bateu nela e grande foi o quê? Foi a sua ruína. Amado, famílias estruturadas na palavra de Deus não verá a desgraça. Nós vamos passar pelas tempestades, nós vamos passar pelos vendavais, nós vamos passar pelos desertos, nós vamos passar pelas batalhas, mas a vitória será nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Eu não sei, vocês me ajudem aí, vocês da mídia, aquele texto que José perdoou os seus irmãos, que quando Jacó morreu, né, nem lembro, que quando Jacó morreu, os irmãos foram até José para lhe pedir o quê? Dizer: já que nosso pai morreu, José vai nos o quê? Vai nos matar. Não sei se vocês conseguem achar aí. Já, bota aí para mim. Eita, vocês mesmo. Depois eu vou dar a gasosa para vocês. Acho que eu estou prometendo muito, né, Marlon? Mas nunca chega. Mas vai chegar, quem tem fé verá a glória de Deus. Se já achou aí, vamos, acho que é Gênesis 50, né? Eu sei que é, eu sei lá, 39, 40, né? Quem já achou aí, me ajuda aí, né? Então a Bíblia fala, amado, essa história começou mal. Começou ou não começou? Terminou mal? Não. Sabe o que eu quero falar para você? Não é como começa, mas é como o quê? É como termina. Porque o começo pode ser difícil, mas o fim... Olha, a Gênesis 50. Ixi, eu estou bom de memória, né? Pelo menos sabia que era 50. 50:15. Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava o quê? Disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe o quê? Passe. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te. Eu nem sei se Jacó falou, mas eles falaram, né? Rogo-te a transgressão de teus irmãos e teus pecados, seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogo-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles falavam. Passa. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Gente, que coisa linda. José chorou. E ele não chorou por causa... Ele chorou porque os irmãos não entenderam o que Deus tinha feito na vida de quem? Da vida dele. Passa. E José disse-lhe: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Amado, quando você está bem com Deus, você não passa a ser juiz. Ele diz: posso eu ser Deus para quê? Para julgar vocês e tirar a vida de vocês? Agora olha o entendimento de José. Vós bem tentaste mal contra mim.
Porém, Deus o intentou para o bem, para fazer com que se vê neste dia, para conservar muita gente com... Vamos dar uma linda salva palma ao Senhor. Deixa eu falar para você, todo problema, toda aflição, toda luta que você passar dentro da tua casa, Deus vai transformar isso em conquista e vitória, para que o nome dele seja glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Amém? Louvado. Olha, curva a tua cabeça, por favor.